Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus, né? Um canal voltado para teologia e ciência da religião. E hoje nós vamos falar de maniqueísmo, né? Como eu vou falar de um dos grandes pensadores, filósofo e teólogo da história, né? Até hoje estudado, que é o Santo Agostinho, eu quero fazer referência aqui a uma obra, né? Tô buscando sempre apresentar para vocês uma obra para expandir a literatura, a cultura de vocês, né? E hoje eu quero apresentar Confissões de Santo Agostinho. Nessa obra aqui, Os Pensadores, é uma série com vários pensadores, né? Vou falar um pouquinho sobre essa obra aqui antes da gente falar sobre o maniqueísmo, né? Então essa obra aqui, Confissões de Santo Agostinho, que está nessa obra Os Pensadores, né? É um livro clássico, né? Isso da literatura cristã, né? Foi escrito no século IV, né? Pelo filósofo, como eu disse, teólogo Agostinho de Hipona, né? Nessa obra ele vai contar a história de vida desde a sua infância até a sua conversão, né? Quando ele se converte ao cristianismo, né? E também Santo Agostinho ele reflete sobre questões filosóficas, teológicas, né? Amor, livre-arbítrio, né? A busca da verdade, né? Então, tudo aqui você encontra nessa obra aqui, uma autobiografia, poderíamos dizer assim, do Santo Agostinho, né? E do seu pensamento, filosofia e teologia. Recomendo para vocês comprarem, esse que eu comprei num sebo, acho que foi R$10, né? Mas ele não é tão caro também, se você procurar na Amazon ou qualquer outro site de venda de livros. Antes de falar sobre o maniqueísmo também, eu queria pedir para você se inscrever no canal, é muito importante, isso motiva, isso acaba nos fazendo entender que o nosso trabalho está sendo relevante para vocês. Compartilha também, dá o seu joinha logo agora no começo, e no final, se você não gostar, você dá o dislike, né? Mas é mais fácil você dar o joinha agora do que no final você dar o joinha, né? Se você não gostar, é mais fácil você dar o dislike no final. Então é isso, né? Compartilha com outras pessoas para que possam se apropriar. Também procura aqui dentro do canal, já falei sobre vários temas, tanto da teologia quanto da ciência da religião, quanto também tem algumas exposições bíblicas, falei sobre várias religiões já, né? E tô trabalhando alguns temas voltados para a ciência da religião e a teologia, esse aqui específico, né? Então o maniqueísmo, quando nós falamos, eu acho que o princípio é entender que o maniqueísmo é a ideia baseada numa doutrina, né, religiosa, e que a base é o dualismo, né, entre princípios opostos, né? Poderíamos dizer que esses princípios eles são o bem e o mal. Para nós entendermos a origem do maniqueísmo, né, que vai levar o maniqueísmo, vai levar inclusive o nome do seu fundador, né, de quem desenvolveu a doutrina, a filosofia, né, que foi Maniu Maquineu, né, Maniu Maquineu, né, e que vai ser definida como maniqueísmo. Então Maniu Maquineu é quem vai desenvolver essa doutrina, esse ensinamento, né? Então o maniqueísmo é considerado uma filosofia religiosa, né? O local em específico onde ela foi fundada foi lá na Pérsia, né? Nós vamos ver que o maniqueu vai ter um sincretismo com outras religiões mais à frente, né? Para que desenvolva o maniqueísmo, né? O Mânio, né? Então, foi fundada no século III, né? E essa concepção, essa filosofia religiosa, ela vai ser disseminada, inclusive, por todo o Império Romano. O Império Romano ainda não tinha caído, né? Então, ela vai se espalhar, essa concepção filosófica e religiosa, doutrinária, né? Por todo o Império Romano, que era quem governava. Naquela época ainda não havia caído o Império, né? O Império não tinha sido derrubado. Então, primeiro nós vamos entender também um pouquinho
como o maniqueísmo vê, né, a sua cosmovisão, né, como ele olha o mundo. Então, para Mânio, né, ele vê o mundo, que o mundo estava dividido entre o bem, né, e esse bem era representado pelo reino da luz, né, e o mal, que simbolizava o reino das sombras. Então havia esse embate entre o reino da luz e o reino das sombras, né, que seria mais ou menos um combate eterno entre Deus e o diabo, né. Para o maniqueísmo, toda a natureza, né, o corpo é essencialmente perversa e mal, né? Então veja que é esse dualismo. Agora, já no caso da bondade, né, toda a natureza é perversa e má, e no caso toda a natureza material, e a bondade se encontra intrinsecamente no espírito, né, no mundo espiritual, né? O maniqueísmo como religião, ela foi formada, poderíamos dizer assim, moldada, desenvolvida, até semelhante com a Umbanda brasileira, né? A Umbanda, a religião brasileira, ela é uma religião sincrética, né? Que sincretizou com o candomblé, com o espiritismo kardecistas, com as religiões de matrizes indígenas e com o catolicismo romano, né? E aí nós temos a Umbanda. O maniqueísmo também não foi diferente, né? Ele foi formado a partir de uma organização do pensamento de Mânio com várias outras doutrinas, né? Dentre elas o hinduísmo, né? O budismo, o judaísmo, né? O cristianismo e inclusive o zoroastricismo, né? Que era uma antiga religião da Pérsia. Inclusive eu gravei um vídeo sobre o zoroastrismo, né? E ele também acabou absorvendo algumas ideias, né, para desenvolver exatamente o conceito de essa concepção dualista, né? A crítica que se faz ao maniqueísmo, inclusive, né, onde muitos consideram que o modelo maniqueísta é algo muito simplista, né? Bem contra o mal. É algo muito... E que eles observam que isso se limita apenas a dividir, né, todas as coisas, né, apenas em dois polos, o bem e o mal, o certo e o errado, a causa e o efeito, isso ou aquilo, né? Então, por esse motivo, os críticos acreditam, né, que é uma compreensão muito simplista do mundo, né? Um exemplo, por exemplo, para o maniqueísmo acredita que a pessoa boa sempre será boa. Já no caso, uma pessoa que seja má, ela sempre será uma pessoa má, né? É só uma demonstração do que é a concepção maniqueísta. Uma coisa interessante é quando nós trazemos isso para a política, por exemplo, né? O maniqueísmo político, poderíamos dizer assim, né? Que acaba tá presente nas eleições a partir de uma competição, né, entre partidos durante a eleição, onde, pegando o exemplo agora da última eleição brasileira, né, onde Lula representava o mal, Bolsonaro representava o bem, né, nesse dualismo político, né, só para a gente ilustrar mais ou menos esse pensamento, né. Agora, quando nos voltamos para o maniqueísmo e cristianismo, né, as ideias que foi disseminada, né, pelo maniqueísmo eram consideradas pelo cristianismo, né, como uma heresia. O cristianismo considerou o maniqueísmo uma heresia, né, e um dos seus principais opositores, que viveu um momento de defesa do maniqueísmo, inclusive estudar o maniqueísmo, e depois se tornou seu opositor, que foi inclusive o Santo Agostinho, do qual eu fiz referência ao livro Confissões, né, na série Os Pensadores, né, onde Santo Agostinho ele se dedicou quase 10 anos da sua vida, né, pesquisando a produção de obras voltado, fazendo pesquisa e produção, né, de obras voltadas para a doutrina maniqueísta, né. Mas só que quando Agostinho ele se converte ao cristianismo, ele vai se tornar exatamente um dos seus principais opositores dessa filosofia religiosa, né?
Porém, alguns pesquisadores, né, e teólogos acreditam que algumas dessas premissas do maniqueísmo tenham sido levadas exatamente para o pensamento cristão teológico, né, o desenvolvimento do pensamento cristão, né, ocidental, e isso que tenha sido levado, inclusive, por Santo Agostinho, para esse pensamento cristão mais maniqueísta, né, entre o bem e o mal. Até hoje nós vemos muito essa concepção do diabo e de Deus, e esse embate, muitas vezes colocando ambos de igualdade, em forma de igualdade, sendo que não existe essa igualdade. Satanás é algo dentro do cristianismo, com uma teologia bíblica saudável. Satanás ele não é opositor no sentido de igualdade de força, né? Deus ele não destruiu ainda Satanás, de acordo com a teologia, e vai ser jogado no lago de fogo, porque ainda existe alguns propósitos que Deus quer realizar, quer cumprir, né? E Satanás faz parte desse plano, né? Mas não no sentido de igualdade, de estar em embate diretamente para com Deus, em igualdade de força. Não existe isso dentro de uma teologia mais sadia. Então é isso. Eu definiria o maniqueísmo para você como um dualismo entre duas forças, né? O bem e o mal, e que a compreensão maniqueísta sempre parte desse dualismo, né? E aí todo o seu desenvolvimento. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, né, sobre essa concepção doutrinária surgida no século III, né, por Manuel Manquineu, né, que ficou conhecido como o maniqueísmo, né? Espero também que vocês tenham aprendido um pouquinho também sobre a vida de Santo Agostinho, não tanto, né, somente sintético, e que leiam essa obra, né, que até hoje nos cursos de filosofia ainda se estuda, Agostinho de Hipona, ou como é conhecido como Santo Agostinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe e deixe o comentário de vocês e o joinha para que o vídeo se torne relevante para outras pessoas. É muito importante, né? E vamos fazer o canal Evangelhos Boas Novas de Deus crescer. Até o próximo vídeo.